Fala pessoal, tudo bem? Ana Carolina aqui, CEO da AgroSkills. É com muita alegria que nós estamos aqui para gravar mais um podcast para te ajudar a acelerar a sua carreira. E hoje, gente, a gente convidou uma empresa incrível para falar aqui para vocês um pouco sobre o que eles esperam, o que eles valorizam em profissionais e trazer informação de mercado para você. Vou te contar já quem é, mas antes disso eu quero agradecer Terra Gerais Educação pelo patrocínio no nosso podcast. Se você tem interesse em se formar como RTV ou até mesmo desenvolver competências comerciais, fazer um MBA comercial, dentre outros projetos, segue a Terra Gerais Educação, é uma grande parceira, a gente super valida ali a qualidade dos ensinamentos, inclusive somos professoras dentro dos cursos deles, tá? Então, sem mais delongas, galera, vamos começar o nosso podcast, roda a vinheta, vambora! Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Bacana, voltamos aqui e agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, né? Eu nem vou falar muito do currículo, vou deixar para eles falarem, mas nós estamos aqui com a Jaqueline e o Danilo para falar sobre a Seedcorp HO, uma grande empresa, grande referência aqui no mercado do agro. Então sejam muito bem-vindos, Danilo e Jaqueline. Danilo, se apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer da sua história. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui. E é muito bom estar podendo falar um pouco da trajetória nossa e da empresa como um todo. Falando um pouquinho da minha formação, eu sou agrônomo de formação. O ano passado eu fiz 30 anos de formado, então já tenho bastante poeira no lombo, aí aguentei bastante sol. E eu falo que todo o que aconteceu nesses 30 anos levaram a eu estar na Seedcorp nesse momento, tá? Por que eu falo isso? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, meu pai tinha uma empresa de sementes. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na empresa lá. Só que eu acho que eu cometi um erro naquela época. Por quê? Recém-formado, trabalhando numa empresa que era familiar, então eu ficava muito sem espaço. E eu acho muito que o Daniel contou a história um pouco no podcast passado, né? Então, eu vivi muito aquilo lá. Só que aí eu fiquei um tempo lá, depois resolvi fazer minha vida. Fui trabalhar com outras coisas. E aí fui fazer um mestrado. Fiz um mestrado na área de economia. Dei uma guinada um pouco na área mais economia aplicado no agronegócio. E aí eu comecei a trabalhar na Monsanto, uma empresa de sementes. E na época eu entrei lá pela área de TI. Nossa! Na minha vida, eu sempre falo que eu sempre gostei de informática. Eu falo que eu tenho mais tempo de informática que muitas pessoas têm de vida. Eu tenho mais tempo de informática do que você tem de vida. A primeira vez que eu fiz um curso de computador, eu tinha 12 anos de idade. Nossa. Isso foi em 1983. Então, eu sou de 93, tempo. Então... Exatamente. Então, e eu sempre usei muito a ferramenta da informática como meio. E hoje eu posso olhar e falar o seguinte, a IA está para a informática na mesma época que eu estava começando a trabalhar. Então, a gente tem que aproveitar isso. Sem mais delongas, quando eu fiquei 14 anos na Monsanto, trabalhei em diversas áreas, morei nos Estados Unidos pela Monsanto, voltei para o Brasil, trabalhando na parte de supply chain, planejamento de produção, logística. E aí eu resolvi sair, porque como eu tinha aquela experiência de vida de empreendedor do meu pai, eu tinha interesse de montar um negócio meu. E eu saí da Monsanto com interesse de quê? Achar algumas pessoas, alguma empresa que queria crescer e precisava de gente qualificada para fazer isso. Então, eu falo para as pessoas também, cuidado com o que você pede, você vai conseguir. No meio do caminho, um dia andando na rua, encontro com um ex-colega de Monsanto que tinha acabado de montar uma empresa e estava precisando e foi me apresentar. Hoje é o nosso CEO, que é o Mário Sérgio Carvalho, que legal, foi da Monsanto. Então, eu apresentei meu trabalho para ele, na época eu estava com consultoria, e apresentei meu trabalho, e aí a gente fiz um trabalho com eles lá durante 3 meses. Aí depois eles me convidaram para a sociedade. Então, aquilo que eu tinha imaginado uns 2 anos antes, que era sair para o mercado, sair de CLT, para começar a empreender, a oportunidade surgiu. E hoje, eu estou lá na Seedcorp já, esse ano fazem 11 anos, a empresa tem 11 anos de existência. Então, nasceu aqui em Goiânia essa empresa
E hoje ela é uma multinacional que tem sócios como Bunge, como PL, como GDM, como Sementes Produtiva. Então, é uma empresa grande, a gente tem negócios no Uruguai, na Argentina. Então, cuidado com o que você pede, que você vai conseguir. Aí daqui a pouco eu falo um pouco mais da Sidcorp. Amém, viu? Que eu tô pedindo muita coisa aqui e já tô acreditando também. Muito bacana, muito bacana. E Jaqueline, conta um pouquinho da sua história pra gente também, por favor. Vamos lá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Jaque, sou formada pela UFG em psicologia. A minha primeira atuação dentro da área organizacional foi na Vale Fertilizantes, em Catalão. Então, isso há 12 anos. Eu comecei lá, foi uma escola realmente ali para mim. Depois disso, passei por outras empresas, né? Fui para a docência também, que era um sonho, né? Da aula. E, a partir daí, comecei também uma consultoria, né? Eu ofereci trabalhos de recrutamento e seleção, atendi a FTO, Fertilizantes. Sim. Após isso, fui para uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui, né? Na empresa da Sidcorp, gostando bastante. É uma empresa muito boa de trabalhar. E a gente tem muitos projetos aí pela frente para poder tocar. Muito bom, muito bom. Obrigada também pela sua presença, Jaque. E já tô aqui com milhares de perguntas aqui para fazer para vocês, até baseado ali no currículo de vocês. Mas assim, até para começar, gente, se você não pegou um caderno e uma caneta para anotar e ver o que a gente vai falar aqui, vai lá, pausa aqui e pega, porque vai ser muito importante para você não ficar só com informação solta e sim gerar aí algum ganho para sua carreira. Mas começando, vamos falar sobre o negócio da Sidcorp, né? Qual que é o negócio da Sidcorp, Danilo? O que a Sidcorp faz? A Sidcorp é uma empresa de tecnologia de semente. Então, nós fazemos toda a parte de melhoramento, ou seja, desenvolvimento de novas variedades, usando tecnologias das grandes empresas, dos grandes obtentores, tipo da Bayer, da Corteva. E a gente desenvolve esses materiais e a gente oferece esses materiais através de duas frentes. Através do nosso time comercial, nós temos RCs vendendo a nossa semente pelo canal verticalizado. Então, é o nosso time de RC vendendo a marca Sidcorp, as nossas variedades. E a gente também faz o licenciamento. Então, essas mesmas variedades, a gente licencia para outras empresas de sementes que eles possam fazer a comercialização. Então, a gente oferece no mercado para os agricultores semente HO genética, que é a tecnologia nossa, é o que a gente desenvolve as nossas variedades. Bacana. E vocês estão atuando em quais estados, a nível... Enfim, conta um pouquinho, né, sobre Goiapoque é o Chuí. O Rio Grande do Sul é o Pará. Então, a gente atua em todos os ambientes. Tem 3 anos, praticamente, que a gente não atuava no mercado do Sul e a gente começou a atuar lá também. Legal. Então, agora é no Brasil inteiro. Nós temos hoje, em torno de vendedores, mais de acho que quase 70 RCs. A gente trabalha no regime de representante comercial e não de funcionário CLT na parte comercial. O representante ganha uma graninha, né? Que o comissionado ali é bacana, né? Bacana. E Jaqueline, pegando um pouquinho disso, né? Desses Iapoque ao Chuí, né? Qual que é o maior desafio hoje de vocês olhando para pessoas? O que vocês, atendendo tantas áreas, com muitas pessoas, o que é o maior desafio hoje da Sidcorp? Olha, é a escassez dos talentos, né? Encontrar a pessoa certa para a oportunidade certa. Então, é algo que a gente dá bastante valor, né? Encontrar ali os talentos que venham a agregar a empresa. Então, a gente procura em vários estados, né, Danilo? Ou seja, tem vagas abertas dentro do Brasil inteiro e estamos em busca, né, de pessoas que queiram vir, queiram trabalhar e fazer acontecer aqui. Muito bom, muito bom. E o que é trabalhar na Sidcorp? Qual que é a cultura? Por que é legal? Qual que é a importância? Me conta um pouquinho disso. Olha, a Sidcorp, ela é uma empresa diferenciada no meu ponto de vista, né? Ela é uma empresa muito acolhedora, muito cooperativa, né? Então, assim, as pessoas, elas se dão muito bem ali dentro, né? Elas se ajudam. E isso vem desde a fundação, né, Danilo? Então, o Danilo pode contar aqui um pouquinho da história da empresa. Então, ela tem uma cultura muito gostosa de se vivenciar, né? Diferente do que a gente pode ver em outras, né? Que é no sentido de realmente ajudar, acolher, fazer acontecer. Os valores, realmente, a gente pode ver eles na prática, né? Bacana. E, Danilo, são 11 anos, né, de empresa e você está lá desde a fundação, cofundador aí, junto com o CEO atual. O que você vê que foi mudando, assim? Se a gente for fazer um recorte desses 11 anos, como é que foi isso, principalmente em relação ao mercado e também em relação às pessoas que estão trabalhando com vocês? Nós estamos, nesse momento, trabalhando num resgate da nossa cultura. Porque
como toda empresa, você tem altos e baixos, você tem momentos de maturidade, então você tem que ir se adaptando. E nós estamos no resgate da nossa cultura, que é a grande parte, que é uma das maiores fortalezas, é o que a gente fala que é o nosso valor, que é a cooperação. Isso que a Jaque falou da interação entre as pessoas. Eu vou contar algumas coisas aqui, você fala assim, pode parecer surreal. Uma das coisas que a gente trabalhava muito lá, porque todos os diretores, as pessoas que vieram formar a empresa inicialmente, vieram de multinacional. Então, nós sempre tivemos a cabeça, o processo, a ideia de uma empresa grande, estruturada, mas com cabeça de empreendedor e agilidade de empresa familiar. Então, a gente tem que falar assim, nós temos que trabalhar os melhores dos dois mundos, que é, vamos trabalhar processos, sem engessar, sem departamentalizar, vamos ser ágeis, mas também não vamos ser impedidos de ter um crescimento, porque nós somos familiares, assim, com a cabeça mais familiar. Então, nós fizemos isso. Uma das coisas que a gente fez no começo, que ajudou bastante, é que eu costumo falar que a gente usou o NPS, que é o Net Promoter Score, desde o início. No começo, nós não tínhamos RH, não tínhamos pessoas para fazer hunting para a gente, empresa começando, você sabe como é que é, a gente faz cafezinho, faz venda, carrega, limpa, faz tudo. E na época, a gente tinha que contratar as pessoas. E qual que é a pergunta que a gente faz no NPS? Qual que é a probabilidade de você indicar o nosso produto ou a nossa empresa para algum familiar ou amigo? Isso é a pergunta do NPS, Net Promoter Score. O que a gente fazia? A gente tinha vagas, a gente virava para as pessoas que trabalhavam com a gente e falava assim, você não tem um amigo, alguém que você conhece, que vai dar conta da pauleira que é aqui na Sidcorp e tudo? Eu falei, não, tem, eu acho que tem um cara aqui vai dar certo, uma mulher, não sei o quê. Beleza, só que tem um detalhe. Você tem direito de indicar um e nós podemos mandar 2 embora. Então, não traga gente meia boca, porque você vai ter que ter trabalho com ele para depois para carregar ele. Então, com isso, acabou as pessoas chamando os amigos para trabalhar e foi formando um time que era o seguinte, lá na empresa, a gente sempre trabalhou com regime de compensação de horas. E era o detalhe, não precisava pedir para ninguém ficar até mais tarde no horário. Porque a pessoa olhava para o lado e falava assim, nossa, o negócio aqui está arrochado. Não tem como eu ir embora, não posso deixar a Jaque atolada de serviço. Ficava, a gente ia até 10, 11 horas da noite no começo da empresa foi muito pesado. E a gente tinha na época o índice pizza, que era o quê? Quanto de pizza a gente comprou para poder fazer a safra nossa, para entregar. E nós medimos isso ano após ano. E o índice safra o índice pizza foi caindo. Por quê? Porque a gente foi melhorando processos, melhorando sistemas, as pessoas mais treinadas. O que aconteceu? A gente foi sendo mais eficiente, a produtividade foi aumentando, conseguimos trabalhar no horário normal, sem precisar ficar até 10, 11 horas da noite. Isso foi uma coisa que nós inventamos lá, índice pizza. E até hoje... Eu vou levar agora, vou dar continuidade nisso aí. E até hoje as pessoas usam isso, a gente conta esse caso. Porque eu acho que isso é que faz a diferença. É você fazer parte de um crescimento, da construção de uma empresa. Como é que eu faço a diferença? A gente falava também que é o seguinte, quer aprender o que é negócio, vem para a Sidcorp, porque lá você vai fazer de tudo. Você vai trabalhar no faturamento, você vai ver fiscal, você vai ver fluxo de caixa, você vai ver produto. Então, você tem todas essas partes aí para entender. Então, é um MBA muito online para fazer lá. Prático, bem prático, né? Você põe a mão na massa, né? E você falou aí, tem algumas soft skills que são importantes para profissionais nesse aspecto, né? Que é, primeiro, a flexibilidade cognitiva, de você andar em vários ambientes e conseguir entender e linkar os ambientes em relação àquilo que você faz. Então, sou engenheira florestal, estou trabalhando com recrutamento e seleção. Isso é um pouco de flexibilidade cognitiva também, né? Mas a pessoa entender como é que funciona o financeiro, trabalhar no comercial, isso dá uma visão de negócio sistêmica muito maior do que uma pessoa que só trabalhou, só entende ali do dia a dia do comercial. E não são todas as empresas que dão essa possibilidade para os profissionais, né? E até amarrando isso assim, o que vocês entendem que são as principais habilidades comportamentais mesmo, soft skills, que são relevantes nos profissionais para trabalhar na Sidcorp? E os que já trabalham lá, você já falou um pouquinho, mas quais são as principais características das pessoas que estão lá hoje? Jaqueline, né? Olha, algumas que eu noto, assim, que a empresa também valoriza é a adaptabilidade, né? Saber de tudo um pouco, né? Até mesmo poder resolver problemas no dia a dia, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de cada área. A visão sistêmica, né, do negócio, para poder propor ali soluções, né? Enfim, não só para a sua área, isso é uma coisa que o
diretoria traz bastante, né? De ter essa visão do todo, poder, enfim, palpitar, trazer soluções para outras áreas também. É o trabalho em equipe, né? Nem precisa falar, né? O Danilo trouxe a essência da empresa, então trabalhar em equipe, saber como lidar com o outro, saber como ajudá-lo e também apontar, né? Aquilo que precisa ser melhorado é importante, porque o trabalho em equipe é isso, né? Se for só passar a mão na cabeça também, não adianta. Então a gente tem que trazer pontos ali que a gente vai se ajudar, né? A gente vai melhorar juntos. Bom, e também Tranquilo. E também a gestão mais ágil, né? Então, hoje a gente vê bastante essa gestão ágil aplicada aí nas empresas, né? E dentro da Citicorp a gente tem esse movimento acontecer. Muito bacana, muito bacana, né? A gente falou hoje que existe uma premissa que o pessoal do recrutamento sempre fala, né? Contrata pelo perfil técnico e demite pelo comportamental. Mas as pessoas tendem a achar que o comportamental está sendo mais importante que o técnico. Não significa isso, necessariamente. Eu acredito que a depender do nível da carreira que do profissional tá, aí esse comportamental pode ser muito mais relevante ou não. No começo o cara não tem muito técnico, então ele tem que se provar no comportamental. Quando ele vai crescendo, na minha opinião, ele vai tendo que se provar no técnico e no comportamental também, que é relevante e muda de cultura para cultura, né? E, Danilo, olhando para toda a sua trajetória aí de mercado, tudo que você viu, Monsanto, agora Citicorp, o que você entende que falta nos profissionais do agro? Ou falta hoje dos profissionais do agro para terem maior performance numa empresa ou terem maior resultado? Independente da área, né? Porque tem comercial, financeiro, enfim. Eu acho que, a gente estava conversando isso na sala antes, a questão da geração. Eu acho que é muito simplista a gente colocar milhares, milhões de pessoas numa caixinha que fala assim, não, você é geração Y, você é geração Z. Então, eu acho que as pessoas têm características diferentes. Então, elas têm uma mentalidade ali, mais ou menos, pensa diferente, tiveram outras experiências, mas ela não pode ser rotulada que é daquela forma. Então, o que falta hoje? É humildade e questão de fazer o que precisa ser feito. Ah, não, eu sou engenheiro, eu acabei de formar, esse trabalho eu não posso fazer porque eu sou formado. Como é que eu vou fazer isso? Não pode ser feito. A pessoa tem que pegar assim, ó, o que eu tenho que aprender a fazer? Aprender a trabalhar. Então, essa humildade para aprender a sair logo da universidade e fazer o básico, tá disponível, tá com vontade de aprender. A gente sai da faculdade sabendo menos do que entrou. E a gente fala assim, eu aprendi um tanto de coisa, agora não sei nem onde que eu vou usar. Então, a gente fica perdido. Então, é o seguinte, se gruda numa empresa boa, procure um gestor que faz crescer. E se a gente lembrar, o que é um gestor bom? Se a gente lembrar da nossa escola, quem que era o professor bom? É aquele que sentava, ficava contando piada? Ou é aquele que te azucrinava, que estava apertando para você dar seu melhor, para fazer a nota, dava prova difícil, não dava prova fácil? No final da carreira, quem que te agregou mais? Então, esse aqui para mim, é o diferencial. Quando a gente fala de comportamental e técnico, eu falo que o técnico hoje, ele tá muito mais fácil de ser adquirido do que antigamente. Eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, porque eu tenho muitas conversas com meu pai. Meu pai também é engenheiro agrônomo. E meu pai foi da área comercial, meu pai foi da área de produção, então a gente troca bastante ideias. Na época dele, logo que ele saiu da faculdade, ele foi trabalhar numa multinacional. Isso na década de 70. Então ele tinha uma coisa que fazia todo o diferencial do mundo na hora que ele estava no mercado. Ele tinha informação. Porque era uma multinacional, informação de fora, tinha telefone, tinha algum tipo de tecnologia. Naquela época já existia fax. Então ele tinha a informação que chegava para ele no fax. E quando ele chegava para conversar com o agricultor, ele tinha coisas novas para apresentar. Na minha geração, então, dele, o grande diferencial era a informação. Ele tinha a parte técnica, mas a informação. A técnica não estava disponível para todo mundo, porque eram poucas pessoas, dependia de livro, dependia da interpretação do livro. Então não tinha essa questão. Na minha época, já tinha a informação, estava mais disponível já. Então você trazer informações já não é novidade. Você vai falar para um agricultor, fala assim, não, o preço da soja está tanto, vai o preço do milho, o boi. Está sabendo há muitos anos. Cara, está online ali no celular, recebendo muito melhor informação. Então, o que você tem que agregar para o seu cliente, para a sua empresa, é diferente do que a gente tem que fazer lá. Mas eu acho que algumas características continuam a mesma. Essa disponibilidade, esse engajamento, esse comprometimento,
é vestir a camisa, não só a camisa, mas é a cueca, a calcinha da empresa também, para fazer com todas as marcas. E isso faz uma diferença enorme com as pessoas. E foi uma coisa que a gente conseguiu fazer com a Sidcorp. As pessoas têm um prazer de falar que trabalham lá, que é uma coisa assim, que muitas vezes a gente fala, nossa, que responsabilidade. Nós crescemos, acabamos deixando de fazer algumas coisas, algumas práticas que eram boas, nós identificamos isso e agora estamos voltando a fazer. E estão comendo pizza ainda ou não? Não. Agora pizza não. Só em comemorações. Só em comemorações. Bacana, bacana. E hoje a gente sabe que os mercados atuam de maneira diferente, a gente recruta focado para o agronegócio, justamente porque a gente entende que ser do agro, entender do agro faz diferença, né? E você atuou fora do agro, dentro do agro, né? Então, assim, o que você vê de diferença, Jaqueline, de mercados diferentes e das características, assim, de como funciona o agro hoje? Bom, eu estava na tecnologia, né? Então, assim, é outra área. Outro universo. Outro universo. Então, quando eu vim para a Sidcorp, né? Assim, eu já tinha atuado, né, em outras empresas do agro também. O que eu vi hoje é a facilidade, né, num certo ponto, que é do LinkedIn, ali que nos ajuda, né, a captar esses profissionais. Dentro da nossa área hoje, né, o que está mais difícil mesmo é puxar esses representantes comerciais. Então, é uma área que a gente tem muitas oportunidades, né, Danilo, hoje de contratações. Enfim, dentro do que a gente está vendo hoje, é o que realmente está um pouco mais difícil de encontrar no mercado. Bacana, bacana. E o que faz um representante comercial dentro da Sidcorp? Para quem tiver interesse, presta atenção. O que faz um representante comercial na Sidcorp? Normalmente, os nossos representantes, a gente tem 5 regionais de vendas no Brasil. E ele faz parte de uma regional e ele tem um território que ele atinge. Então, ele pode ser um ou mais municípios, dependendo do tamanho da área de soja, da área de milho que tem nessa região. Então, ele é o nosso representante, ele é a pessoa que veste a camisa da empresa, que oferece nossos produtos. E a gente oferece para quem? Vamos falar da marca verticalizada, que é a nossa Sidcorp, né? A marca verticalizada nossa. Eles visitam agricultores, eles plantam experimentos nos agricultores para divulgar as nossas variedades em comparação com a concorrência. Eles trabalham com distribuidores, com cooperativas para ajudar eles a venderem para os clientes das distribuidores, das cooperativas. Então, ele é o nosso homem lá na ponta. Tá? Esse é o trabalho principal dele. Tem uma parte técnica, porque vender semente não é vender uma coisa, ela é muito mais técnica. Semente tem o ciclo, tem adaptabilidade, tem doenças, então é uma venda muito mais técnica. Então o pessoal nosso acaba tendo a necessidade de ser técnico nessa parte. É um bom técnico de campo e tem que ser um cara exímio com organização para visitar, porque você trabalha com uma região grande, então como é que você vai otimizar suas visitas, como é que você não perde a questão de tempo, como é que você não desperdiça dinheiro. Então, tudo isso são características que a gente precisa para os nossos RCs. Bacana, e o ganho é proporcional, né, a todo esse esforço, né? Bacana do RC é justamente isso, né? Sim. E eu até falo um negócio, esse ganho, e aquela história. Durante vários anos, nós tivemos RCs que ganhavam na remuneração anual mais do que os diretores. E não é um pouquinho mais, não. Era só o dobro. Era 3 vezes mais eu chegando até. Por quê? Lá na empresa, a gente fala assim, vale o que a pessoa produz na parte do RC. Então, nós não temos essa limitação de que, tá vendendo demais, tem que cortar, o cara tá ganhando mais dinheiro que o diretor. Mérito dele, parabéns. Ótimo. Seguiu a regra, cumpriu, tá tudo certo. A melhor coisa é pagar comissão. Exatamente. Você tá vendendo, tá todo mundo ganhando, ele tá ganhando, a gente ganha também, e isso é ótimo, né? E um ponto, eu acho que é diferente da Sidcorp de outras empresas também que eu trabalhei, é a baixíssima rotatividade que tem dentro da empresa. Né? Então, assim, eu vim de um outro mercado, que era uma rotatividade gigantesca, né, ali dentro da tecnologia, e quando eu cheguei na Sidcorp, eu falei, nossa, que
que diferente, né? Eu não tinha visto isso daqui ainda. Então, acho que é um mérito dessa cultura, né, que foi sendo criada aí ao longo do tempo. E de oportunidades aqui também, o que eu vejo que é uma oportunidade bacana, assim, para as pessoas que estão interessadas, né, em entrar na área, é na área de pesquisa, né? Então, a gente tem aqui grandes centros de pesquisa, né? Temos 2 unidades. E hoje a gente está com alguns programas de pesquisas que são bem interessantes, né? Inclusive, o diretor de pesquisa, ele está desenvolvendo aí algumas oportunidades para trainee. Que legal. Então, vai ser no 2º semestre. Bacana. Ó, gente, já vai acompanhando aí. Só no final, eu vou perguntar como é que faz para acessar essas vagas aí. Mas calma aí, vai acompanhando, né? Não, muito bacana, gente. E assim, Danilo, olhando para todas as pessoas que já passaram, tem algum case, assim, alguma pessoa, não precisa falar nome, mas alguma história de alguém que foi bacana, assim, entrou na Sitcorp, fez uma coisa relevante e tal, quando você lembra, você fala, cara, esse cara deixou um legado aqui, ou está deixando um legado aqui? Não precisa contar o nome, mas só como é que foi a história para o pessoal entender também. Vou contar 2 casos. Um que está dentro da empresa até hoje e um outro que saiu. E esse trabalhou direto comigo, esse cara que saiu. Sem contar nomes, mas quem ouvir a história vai saber quem que é. Nós temos um cara na empresa que hoje ele é gestor de pessoas. O ano passado ele foi promovido pela primeira função dele de gestor. Hoje ele é coordenador. Ele começou com a gente como menor aprendiz. Ele chegou lá na empresa com 14 anos de idade. Que legal. Então, para a gente falar que é um case de sucesso, porque ele teve oportunidade. Vamos falar o seguinte, a Sitcorp teve mérito nisso? Nós tínhamos oportunidade e tinha espaço para ele crescer. Mas ele fez. 80% dependeu dele. Ele mostrou, ele fez. Um cara que não negava serviço de jeito nenhum, muito inteligente. Então, ou seja, ele não fala assim, não, ele não ficou naquela história, não, mas eu tenho que sair porque o meu horário é agora. Ou não, mas na minha descrição de função não está para fazer isso. Ele pegava, fazia, então, ou seja... Proativo, né? Proativo. Então, ele pediu mais, ele fez mais, foi reconhecido por mais. Então, é essa história. Então, antes da gente querer cobrar do mercado, do chefe, da família, de tudo, algum retorno, você ofereceu mais do que você está fazendo, aí você colhe depois. Aqui a gente brinca que fala o seguinte, ó, que o plantio ele é opcional, a colheita é obrigatória. Então, o resultado... você colhe aquilo que você planta. E o outro caso que eu tenho são 2 pessoas, 2 amigos que entraram lá, um indicando o outro, nessa pressão de que se um não for bom, vai 2 embora. Eles trabalharam com a gente. Em determinado momento, eles enxergaram uma oportunidade de negócio do que eles aprenderam com a gente. Então, eles queriam montar um negócio que era baseado no que tinha aprendido com a gente aqui. O que eu fiz? Eles falaram, Danilo, como é que a gente faz? Eu falei assim, ó, se vocês quiserem empreender, eu dou o maior suporte. Só que é o seguinte, vocês não podem ter 2 cadeiras. Você não pode ser CLT e empreender. Porque em determinado momento nós vamos ser questionados onde é que está o conflito de interesse nessas coisas. Nós fomos o primeiro cliente dessa empresa. E hoje eles estão crescendo, estão tentando abrir, trazer novos investidores e tudo mais. O pessoal que a gente chega lá, ele é de casa. Tem pessoas que trabalharam com eles lá. Então, esse é o tipo de história que a gente quer que aconteça. Eu falo um negócio lá na empresa e é de coração. Isso sou eu, Danilo, genuinamente. Eu falo que eu quero que as pessoas cresçam, desenvolvam comigo ou semigo. Se eu não tenho condições na empresa de fazer, vai ser feliz lá fora. Não tem importância, está tudo certo. Eu não posso te oferecer o crescimento que você merece. Está tudo certo lá fora. Segue o bonde. Lembra de indicar as pessoas para vir para cá, para a Sitcorp trabalhar também. É esse tipo de coisa que a gente faz. Então, a gente tem ex-funcionários trabalhando com a gente de novo. Que foram, não é um nem saíram, dois, não. voltaram. Saíram, voltaram, não tiveram oportunidade aqui, foram lá, cresceram, depois a gente viu que tem oportunidade para cá. Isso segue o bonde. Cara, o relacionamento, isso é muito bonito. A gente estava falando no último podcast que o relacionamento se dá muito em como você ajuda as pessoas, né? E no final, pelo que vocês estão falando, a Sitcorp ajuda as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Obviamente que não somos uma ONG, né? A gente Exatamente. ajuda Resultado. Com foco em resultado, mas se a pessoa quiser a transformação na carreira, vocês dão suporte, né, para isso. E do outro lado, a gente tem um profissional que ajuda a Sitcorp a crescer. Eu acho que isso, pelo que eu tô entendendo, é a cultura de vocês, né? Que faz o negócio acontecer e faz ser bacana, né? Trabalhar lá.
Bacana. E, Jaqueline, olhando assim para como a Citicorp, já tô falando a gente, olha só, já tô dentro, já me senti dentro do negócio. Como que vocês estruturam para promover esse crescimento para as pessoas? Existem programas de desenvolvimento? Como é que funciona isso na prática lá? Nós estamos num trabalho bem forte agora, como o Danilo trouxe, de cultura. Uhum. Então, desde o ano passado, a gente vem fazendo vários levantamentos, e dentro desses levantamentos de cultura, que vai ser esse fio condutor, né, de tudo que a gente vai fazer, vão existir vários programas de desenvolvimento. Hoje nós temos 2 que eu acho que vale a pena citar, né, principalmente para quem está aí buscando, que são os nossos programas de estágio e de menor aprendiz. Como o Danilo disse, né, um dos colaboradores lá, quase falei o nome aqui, né? Os colaboradores lá começou como menor aprendiz, está hoje como coordenador. Então, esses 2 programas são programas que a gente tem muito carinho, muita atenção, né, sobre eles. No ano passado, a gente fez um ajuste, inclusive, nas remunerações, né, desses profissionais. Lá eles ganham igual aos benefícios, né, iguais aos dos colaboradores, com premiação, enfim, com tudo incluso. Que legal. Então, são 2 programas que a gente gosta bastante e vê o crescimento e desenvolvimento das pessoas. O estagiário e o aprendiz também ganham o mesmo benefício que os outros colaboradores. Exatamente. Eu não vou nem falar nada, mas eu pode continuar. E vale uma observação também, que é o seguinte: menor aprendiz, jovem aprendiz, estagiário, trabalha igual gente grande lá também. Não é aquele cara que vai fazer só o xerox, mandar papel, fazer alguma coisa. Não, trabalha igual gente grande, tem responsabilidade. A gente começa isso desde pequenininho. Exatamente. É aquele estagiário que a gente quer, né, que ele trabalhe ali como assistente, porque o nosso intuito é fazê-lo crescer, né? Então, a gente não quer esse estagiário que venha para poder tirar xerox ou para pegar cafezinho. É para desenvolver enquanto profissional mesmo. Então, é um cuidado que a gente tem de fazer isso acontecer desde as bases ali de quem vem conosco. E, enfim, é um programa que eu aposto muito e acredito bastante dentro da Citicorp. Bacana. Uma característica que a gente tem na Citicorp lá também é a seguinte: nós não somos uma empresa que tem muitas vagas em aberto com chance de crescimento. Durante um período a gente teve, tanto que nós fizemos um programa de trainee, porque a gente ia crescer na área, principalmente na área de desenvolvimento de mercado. Nós fizemos um programa de trainee justamente para poder segurar atender o nosso crescimento, porque senão toda hora você tinha que buscar alguém de fora do mercado. E a gente resolveu desenvolver. Mas nós não somos uma empresa que faz o seguinte: então eu vou entrar lá, daqui 3 anos eu vou virar gerente, vai ter essa oportunidade. Você virar gerente, o seu gerente tem que mudar também. E acima do gerente tem um diretor, e o diretor normalmente é sócio. Opa! Então a mobilidade, ela não é um negócio que tem. Só que aprendizado, desenvolvimento em várias opções é muito forte. Então essa que acaba sendo um diferencial que a gente tem lá. E por isso que às vezes nós contratamos, a pessoa saiu da Citicorp como analista e voltou como gerente. Por quê? Porque na época que ela queria virar, nós não tínhamos supervisão, não tinha. Ela foi lá fora, se qualificou, passou e depois teve a oportunidade porque tinha uma vaga do lado de cá. Então a gente vai aproveitando essas coisas. Gostou tanto de ter trabalhado lá que faz sentido voltar, né? E aquela história de você sair e deixar as portas abertas dos 2 lados, né? Exatamente. E, por exemplo, o mercado de trabalho ele é muito pequeno. Hoje, com conexões, com redes sociais, você está conectado a praticamente todo mundo do mercado. E no agro é mais conectado ainda. Simone D'Ameto esteve aqui, ela falou assim, o mercado do agro é uma kitnet, e é exatamente isso. A gente escuta muito indicação, enfim, né? Acontece bastante. Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu trabalhei na Monsanto, teve uma pessoa lá que eu fui par dele, depois fui chefe dele. Esse mesmo, o pai desse rapaz trabalhou com meu pai. Hoje eu sou sócio do irmão dele. Gustavo Martins é o sócio, irmão do Alexandre Martins, que a gente trabalhou. Então, e quando eu fui convidado para ser sócio, você acha que eles não ligaram para o Alexandre e perguntaram assim: ô Alexandre, como é que é o Danilo? Você vê, eu estou em Goiânia, o Alexandre estava em São Paulo, numa outra conexão. Então, como que isso é muito próximo às coisas? Então, a gente tem que tratar todo mundo bem, não é por interesse, é por ser genuíno mesmo, porque é o seguinte:
No outro dia, essa pessoa pode ser seu chefe. Ela pode ser uma pessoa que vai ser indicada, ela pode ser uma pessoa que vai ser buscado para pedir referência. E aí, o cliente também, né? O que essa pessoa vai perguntar? Uhum. Exatamente. Muito bom, muito bom. É muito legal ver essa pegada, essa visão sobre esse cuidado que vocês têm com as pessoas, né? E o fato realmente das pessoas saírem e voltarem é um grande indicador disso, né? E o caso que você falou do empreendimento, eu conheço a pessoa, não vou falar o nome aqui, mas realmente é um grande case. A gente está próximo também trocando informações de negócios também, que estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas bacana. E olhando assim para liderança, né? O que vocês entendem que um profissional que está... Vamos falar de quem está começando no agro. Um jovem que começou como estágio, trainee e tudo mais. O que essa pessoa precisa fazer para ela desenvolver em liderança no mercado? E como vocês também costumam ajudar isso de uma maneira prática dentro da Citicorp? Uma das coisas que eu falo é muito a questão do autoconhecimento. Uhum. Então, por exemplo, eu quero ser líder. Tá bom, o que é ser líder para você? Você quer ter várias pessoas respondendo para você? Você quer conseguir ter o resultado do seu trabalho através de várias pessoas? Você vai ter a paciência para tratar de problemas particulares de cada funcionário, de você olhar o seu colaborador que responde para você, na hora que ele baixar o rendimento, você vai ter que conversar com ele, entender o porquê, e às vezes aceitar e às vezes não aceitar. Uhum. É muito bom dar notícia boa de aumento de salário e promoção. Uhum. Demissão não é qualquer um que aguenta fazer isso. Então, eu acho que é muito do autoconhecimento. Eu acho que sucesso é conseguir aquilo que deixa a gente satisfeito. Eu acho que ter essa consciência, ter esse autoconhecimento vai ser muito importante. Então, eu quero ganhar muito dinheiro. Mas o que é ganhar muito dinheiro? É 10 mil? É 20 mil? 50 ou 1 milhão? O que você está disposto a fazer isso? Você vai aguentar? Se você quer isso realmente? Não, eu quero uma coisa mais estruturada, mais calma. Então, saiba que vai ser um pouco mais devagar e o retorno vai ser diferente. Então, saber muito isso. Não achar que assim, não, eu mereço. Uhum. A vida não é justa. Não é porque você é bonzinho que só coisas boas vão acontecer para você. Você vai ser assaltado, vai acontecer um acidente, alguém vai te passar a perna. Por melhor que você seja, você pode ser o melhor cara do mundo. Bonzinho, mas você vai ter reveses na vida. Uhum. Então, ter preparado para isso. Resiliência, saber onde quer ser. Ter referências. Quem que são os heróis? Legal. Quem que é a sua referência que tem? Eu, antes de ter a palavra coach, eu brincava que, como eu tinha amigos mais velhos do que eu, às vezes amigo do meu pai, que a gente conversava muito de negócio, assim, de experiência de trabalho, eu falava que são meus gurus corporativos. Uhum. Então, um era de um assunto, o outro era do outro, então eu utilizava muito essa questão de conversar, de ver a experiência para a gente poder aprender e tentar entender como é que é o caminho para chegar lá. Então, isso é autoconhecimento. Muito bom. E um ponto que o Danilo trouxe aqui, né, que a gente está pensando bastante, né, conversando, é sobre a carreira em Y. Porque muitas vezes a pessoa vai para um cargo, né, quer muito um cargo de liderança para ganhar mais, né, enfim, para ter um destaque, só que às vezes a parte ali de lidar com pessoas, né, de ter que modificar ali, né, antes o seu trabalho era entregue ali por você e depois passa a ser entregue por equipe. Isso, né, é uma mudança grande. Então, muitas pessoas, né, querem ali o benefício de ganhar mais, de ter um cargo de coordenação, mas talvez essa parte é um pouco mais difícil da gestão, né? Então, a carreira em Y é algo que a gente vem discutindo bastante. Eu acho que não só na Citicorp, mas em várias empresas, né? Porque ela atende nessa outra necessidade também, que são de pessoas muito boas, que têm a oportunidade de crescer também, né, de carreira, mas numa parte mais técnica. Exato. Então, eu acho que esse aí é um ponto relevante também que a gente Nós fizemos uma postagem recentemente sobre isso, da carreira em Y. Sucesso é o que faz sentido para você, né? O que o Danilo falou. E aí você entende se faz sentido o desafio de viver na carreira técnica como ela tem que ser, ou viver na carreira de gestão como ela também tem que ser, né? Sim. E se é o que você gosta, antes a gente tinha muita visão, quem é a pessoa de sucesso? É o cara que estava lá liderando um time grande, não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Isso pode ser sucesso para a cabeça de outras pessoas, mas é o que faz sentido para você. E é muito legal ver também a preocupação das empresas em promover isso dentro da empresa, né? Tipo, cara, você quer ser técnico? Então vai para cá. Você quer ser gestor? Então vem para cá. A gente entregar esses caminhos também para essas pessoas, né?
Bacana. E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que é o programa de estágio da Sidcorp, como é que funciona, o que vocês avaliam, dá umas dicas aí para a galera que quer trabalhar com vocês. Bom, nosso programa de estágio, ele é mais periódico, né? Então, a gente tem algumas oportunidades de estágio aqui na matriz, que é Goiânia, mas temos também nas unidades, né? A gente abre de acordo com as pessoas que vão saindo, né? A gente não tem uma data fixa ainda para poder fazer essas seleções, né? E passa por todo o processo ali, né? O processo do recrutamento, de enviar o currículo para a gente, né? A gente tem até um site, depois vamos deixar aqui para vocês. Então, o pessoal envia, a gente faz ali uma parte de dinâmica de grupo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né, Danilo? E é uma parte muito importante para nós, porque é onde a gente vê a parte comportamental, né, das pessoas. Na prática, né? Ali funcionando. Na prática, né? E é até um ponto que a gente vinha discutindo no nosso recrutamento, né? Assim, quanto que a gente ganha de ver um candidato interagindo com o outro, porque a gente deixa eles resolvendo um case e um problema, sai de cena e vê como é que eles se comportam. A gente pega coisas que numa entrevista às vezes a gente não conseguiria, né? Então, depois disso, a gente faz a entrevista, a gente aplica também o Label, que é um teste que a gente tem lá na empresa. O Danilo pode, né, falar um pouquinho sobre também, para a gente entender, né, as características de personalidade, né, como que essa pessoa ela pode atuar ali em grupo, enfim, o que move ela. E após isso, as entrevistas técnicas, né? Então, são algumas fases que a gente passa até chegar ali no candidato final que a gente busca. Mas são oportunidades muito bacanas, né? Fiquem de olho aí, quem está do outro lado. Qual que é o site que tem? O nosso site pode entrar no nosso LinkedIn, né? Tá. Lá vai direcionar para o nosso site, que é sidcorphl.com, e lá vai ter a área de carreiras. Então, o pessoal pode enviar lá dentro da nossa área de carreiras o seu currículo, ou também ficar atento no nosso próprio LinkedIn, que a gente sempre publica lá na área de vagas. Quando abre vagas, tá lá. O LinkedIn hoje é um dos recursos que a gente mais utiliza, inclusive, para recrutamento. Gente, ó, eu vim falando com vocês, quem não tem LinkedIn tá fora do mercado. E isso é invisível pro mercado. Então, se você ainda não tem o LinkedIn, pelo amor de Deus, faça o LinkedIn, a gente já te explicou. Tem várias dicas aqui dentro dos conteúdos da AgroSkills também para você fazer um bom LinkedIn. A Jaqueline acabou de falar que a importância, as vagas da Sidcorp estão lá. Então, se você não tá lá, você não tá sabendo o que tá acontecendo, né? E, Danilo, o que vocês avaliam no estagiário? Assim, o que é a pessoa ideal? E o que é uma pessoa, assim, que olhando no processo, você acaba entendendo realmente que essa pessoa não funciona? O que seria a pessoa ideal e a pessoa que não funciona, no caso? O que nós estamos buscando lá agora? Muito alinhado com a questão da cultura. Então, para a gente fazer aderência à nossa cultura, por isso que a gente aplica o teste do Label. Que aí a gente consegue fazer um raio-x da pessoa e pegar coisas que você só saberia com muito tempo de contato com essa pessoa. Então, a gente consegue fazer. Isso vamos falar assim, é um impedimento de entrar? Não, a gente analisa. Como é que é a característica dessa pessoa? O que nós queremos? A gente subiu a régua agora na questão de qual que é o critério que a gente vai ter. Então, a gente quer pessoas com bastante potencial. Então, por exemplo, eu falei para a Jaque, não, eu só quero aquele exemplo. Eu quero um cara que a gente vai contratar ele como menor aprendiz e ele vai virar supervisor ou coordenador aqui na empresa. Não quero nada, só isso. Só isso aí. Básico. É só básico. Então, a gente está olhando muito as características de potencial. Então, potencial está relacionado ao quê? Qual que aquela pessoa tem uma característica que é bem diferenciada das demais, seja de aprendizado, seja de comunicação, seja de tudo. Tudo isso aliado à questão técnica também, que tem que ir aprendendo. Então, não é só uma pessoa que é boa de comunicação vai se dar bem, ainda mais numa empresa onde é que todo mundo é amigo, não sei o quê. Não é bem assim. Se ele não entregar, ele vai rodar. Então, não tem outra história. A gente acerta todas as contratações? Não. Mas a gente procura usar essas ferramentas para poder acertar mais. Uma das preocupações que a gente tem agora, e eu falo, outra coisa que é genuína minha, eu falo lá e a gente está fomentando isso bem na empresa. Eu prefiro contratar uma pessoa com bastante potencial, que ela vai desenvolver, vai entregar, e ela vai sair da empresa porque ela não tem espaço para crescer. Vai ficar aqui 2 anos, mas eu prefiro que essa pessoa venha, aprenda aqui, e ela saia porque ela não tem oportunidade de crescimento, porque ela consegue ir mais longe, mostra que a gente acertou. Nós só não conseguimos dar uma posição para ela crescer aqui dentro. Do que ter uma pessoa que ela vai ficar aqui 10 anos com a gente porque ela não tem mobilidade. Então, eu prefiro perder gente boa para o mercado,
porque numa próxima oportunidade essa pessoa vai voltar. Porque na hora que surgir a oportunidade, do que ficar com alguém meia boca aqui que fica 10 anos, 15 anos com a gente. Não tem medo de contratar gente boa. Não. Tem empresa que tem medo de contratar gente boa. Ah, não, esse cara ele vai ficar aqui pouco tempo, porque ele anda rápido demais. Poxa, anda então. Ande rápido, gere os resultados e voe, né? Se esse for o caminho. E quando é bem direcionado, deixa isso organizado, faz uma cogestão fácil, se os valores estão alinhados, se a parceria tá muito azeitada ali, ninguém deixa ninguém na mão, né? Tipo, cara, eu vou sair, mas peraí, eu tô indo, mas deixa eu fechar o negócio aqui. A gente vê muito isso no recrutamento. Pessoas falando, e eu acho que isso é uma característica muito forte do agro também, essa fidelidade, essa parceria, sabe? Pessoas falando, cara, eu vou, mas eu não vou deixar aqui o pessoal na mão, vou ficar aqui mais 20, 30 dias, ajudar a contratar, organizar e tudo mais, aí eu vou. A gente escuta muito isso, e quando a empresa é boa, dá mais até vontade de fazer isso, né? De cuidar mesmo de quem vai ficar e deixar as coisas organizadas, né? As portas acabam ficando abertas, né? Exatamente. Bacana, bacana. Então, vamos caminhando aqui um pouco para o final. Se deixar, a gente conversa bastante aqui. O bate-papo tá muito legal. Mas até para uma pergunta para vocês, assim. Por que as pessoas devem trabalhar na Seedcorp? Acho que vai resumir tudo que a gente falou, mas uma resposta final. Por que a Seedcorp? Boa pergunta. Uma das coisas que a gente fala lá é o seguinte, é essa questão do acolhimento que a gente tem lá. Então, ela é uma empresa diferenciada. Eu já trabalhei em multinacional, conversei com bastante amigos que trabalharam em multinacional, CEO, diretores de multinacionais. Qual que é uma das coisas que me dá mais, eu vou usar a palavra aqui meio forte, asco, com relação a, que me dá ânsia, assim, ó, não é o lugar que eu gostaria de trabalhar. Nas empresas onde é que tem muita politicagem. E essa politicagem é um negócio natural nas grandes empresas. Por quê? Eu sou do departamento comercial. A Jaque é do departamento de marketing, vamos colocar. Às vezes, o melhor para o meu departamento, onde é que eu vou ser remunerado, não é o melhor para o de marketing, que nem o contrário. Então, você começa aquela história de cada um defender. Mas, peraí, o resultado da empresa? Não, porque o meu resultado eu consegui fazer. Se ela não vai fazer, o problema é da empresa, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa não tem lá. Nós estamos sempre olhando a empresa como um todo. Então, não tem essa puxação de tapete, não tem esse ambiente bom. Então, isso começa desde cima da diretoria e a gente procura permear isso aí na diretoria. Então, não tem uma competição entre os departamentos. Não tem, eu vou puxar o tapete porque aí eu consigo crescer. Não tem pisar nas pessoas para crescer. Então, não tem essa questão lá. Então, se você gosta desse ambiente, vai para a Seedcorp. Agora, se você quiser ir para um ambiente onde é que o povo arranca a faca e briga e tá um furando o olho do outro, nem por chega favor, perto. Não precisa nem mandar o currículo. Muito bom, muito bom. E Jaque, além dessa dica, eu também queria ouvir que dica que você dá para participar de processo seletivo com vocês, né? O que as pessoas precisam fazer para ir bem no processo seletivo? Olha, primeiramente estar lá no LinkedIn, né? Se inscrever nas nossas posições, a gente abre ali as posições, geralmente a gente fecha rápido, porque são muitos candidatos, né? E demonstrar, se seja na dinâmica ou na entrevista com a gente, conseguir trazer ali o seu histórico, né? A gente vê que tem muitos candidatos que têm, às vezes, uma dificuldade de trazer ali sobre suas experiências, né? De comunicar, chega na hora, trava. Então, chega muitos casos, assim, para nós, né? Que às vezes a gente vê o currículo, nossa, é um currículo ótimo, perfeito para essa vaga, mas a pessoa não consegue trazer os resultados, aquilo que ela conseguiu entregar nas outras empresas, e aí fica difícil da gente levar para uma próxima etapa, que é com o gestor, né? Então, a dica que eu dou é essa, né? Assim, cuide do seu LinkedIn, coloque ali suas experiências, se prepare para a hora da entrevista também, né? Traga ali o que você fez, resultados que você entregou dentro daquela área, né? Exemplos que você possa dar também. E se prepare para um bate-papo com o gestor também, né? Para poder encantar e mostrar ali toda a trajetória. Muito bacana, gente, muito bacana. E para finalizar aqui, eu queria me ver outra pergunta que eu preciso fazer, mas dos dois, assim, uma resposta de cada um. A gente tem aqui milhares de jovens, já estou profetizando, que estão escutando a gente, milhares de profissionais que estão escutando a gente aqui. E a única dica que eles vão ter de carreira para o agro é a dica que vocês vão dar agora. Qual dica que vocês dariam para esses jovens? Eu acho que é ter sede de aprender e a humildade para saber que não sabe e está aprendendo. Porque a arrogância é o que fecha portas e a arrogância é o que deixa
as pessoas para trás. Então, você mostrar a curiosidade, você mostrar que quer aprender, que tem humildade para aprender, você vai encontrar as pessoas que vão te ensinar. E essas pessoas vão fazer a diferença na sua vida e muito. Eu brinco que contratar menor aprendiz, contratar estagiário é uma responsabilidade muito grande. Porque é o seguinte, se você está pegando uma folha em branco, então dependendo de quem você colocar ao lado para ensinar essa pessoa, você está imprimindo nessa pessoinha, vamos colocar assim, uma característica que vai servir para o resto da vida. Então, quem que você tem que colocar do lado para gerir, para ensinar essa pessoa? Então, é uma responsabilidade muito grande trabalhar com essa folha em branco. Muito bom, muito bom. Entenda que a sua carreira é uma folha em branco. Você pode construir ela da maneira como você escolher. As suas escolhas é o que está sendo escrito ali, né? Muito bom. E você, Jaque? Bom, para mim, o autoconhecimento, ele é o ponto alto, assim, para quem está nos escutando, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você vê onde você precisa melhorar, onde você precisa transformar. E mais um ponto é você ter aquela capacidade, como o Danilo disse, a humildade também de se transformar. Porque muitas vezes a gente tem algum ponto, a gente sabe algo que a gente precisa melhorar e às vezes a gente fica insistindo, né, lutando aí para não mexer nisso. Então, o autoconhecimento junto a essa humildade, a gente precisa se transformar, a gente precisa se conhecer, acho que essa é a dica que eu deixaria aqui. Muito, muito bom, gente, ó. Muitas informações para vocês, você que quer entrar no mercado, você quer entrar na Sindcorp, várias dicas. E aqui eu vou dar uma resumida no que eu entendi que é relevante para trabalhar na Sindcorp. Desde, primeiro, os benefícios, começa ali nos benefícios, né? Que são ganhos financeiros práticos ali para o profissional. Você vai ter um ambiente bacana para crescer, um ambiente que vai te cobrar resultado, porque você cresce quando você cobrar resultado, quando você tem que entregar. E tem pessoas que estão ali entendendo que você está num tatame. Não são todas as empresas que entendem isso. Você está ali no momento de aprendizado. Então, ali você realmente pode conhecer, crescer, entender, ser treinado e, se tiver possibilidades dentro da empresa, inclusive crescer dentro da empresa, né, de acordo com as vagas que vão abrindo. Além de o ambiente colaborativo, enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, se você é um profissional do agro, independente se você é estagiário, trainee, gerente, supervisor, qualquer área que você tiver e tiver interesse de trabalhar com a Sindcorp, já deixamos aqui, entra lá no LinkedIn, entra no site da Sindcorp HO, lá tem todas as informações para você participar. E mais uma vez a gente fica muito lisonjeado de ter vocês aqui, de estar participando, de ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão demandando do mercado. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. A gente baixa em algumas teclas aqui, mas ficam achando que é coisa de coach, de vendedor, de vender consultoria e tal. Não é, vocês escutaram aqui um monte de coisa que a gente fala para vocês que é importante, né? Então, mais uma vez, obrigada a você que participou aqui com a gente. Espero que você tenha tirado bons insights. Se tiver interesse, vai lá, corre no site, na página do LinkedIn. Agradecer a Terra Gerais Educação também pela parceria sempre aqui em ajudar os profissionais a se desenvolverem na área comercial, principalmente em formação de RTV. Se você quer ser um RTV, entre em contato com a Terra Gerais Educação, que a gente tem programas de formação de RTV e também nas formações, MBA, enfim, entre outras coisas. E você, mais uma vez, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Muito obrigada a vocês por terem participado com a gente. E é isso, como eu costumo falar, bora pra cima, né, galera? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira.